E aí, povo brasileiro, eu espero que vocês saibam que eu não vou deixar de dar minha opinião. Espero que vocês também não deixem. E também não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que irei votar. O voto é algo muito importante de direito para todos os cidadãos do Brasil. Esse direito foi conquistado aos poucos e depois de muita luta e esforço. E o governo do Brasil, pensando de uma maneira para que todos os cidadãos brasileiros que têm acima de 16 anos possam votar, acabou pensando em uma maneira para abranger até os cidadãos com deficiência, que antes sofriam muito para conseguir votar. E agora, depois da implantação do plano, eles terão mais facilidade e conforto na hora de eleger essas autoridades, que irão representar as pessoas da nossa nação. Então lembre-se, esse é o nosso país e podemos fazer a diferença. Pátria amada Brasil! Bom, agora eu vou falar sobre as leis que permitem às pessoas que possuem deficiência de tanto votarem como serem votadas. As pessoas com deficiência não só podem, como devem votar. Todas as pessoas que têm mais de 18 anos devem se alistar para votarem, ou seja, tirar seu título eleitoral para votar, sendo facultativo às pessoas acima de 16 anos, mas caso desejar, pode se alistar também. De acordo com o artigo 76 da LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão das Pessoas com Deficiência, elas têm o direito de votar e serem votadas. Outros decretos que também permitem com que elas possam votar são 6.949, o 5.296 e o 21.008. As primeiras referências de pessoas surdas são encontradas no povo hebreu, pela lei hebraica na antiguidade. Naquela época, eles eram adorados como deuses, servindo de mediadores para deuses e faraós do Egito. Já em outras regiões, eles eram lançados ao mar em penhascos ou oferecidos aos deuses egípcios. Os surdos nessa época eram tratados como seres inválidos condenados à morte. Sócrates, em 360 a.C., acreditava que os surdos poderiam se comunicar entre si e entre seus ouvintes. Em outro sentido, os romanos os consideravam imperfeitos e os excluíam da sociedade. No Brasil, uma língua nacional de sinais passou a ser difundida a partir do Segundo Império. O educador francês Ernest Rouet era surdo e foi o introdutor desta metodologia no Brasil. Ele fundou o Imperial Instituto Nacional de Surdos Mudos com apoio do imperador Dom Pedro II. Este instituto tratava crianças surdas apenas do sexo masculino. Um século após a sua fundação, a instituição passou a ser o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Em 1980, o INES intensificou o trabalho de pesquisa sobre a língua brasileira de sinais, criando o primeiro curso de especialização para professores na área da surdez. A partir disto, então, o bilinguismo passou a ser difundido. O dos surdos, na realidade, não é a falta de necessariamente uma lei que permita eles a votar. É mais a falta de meios e ferramentas que eles têm para isso. Surdos também fazem da população brasileira o que ela é, categorizando mais de 10 milhões no Brasil. Essas pessoas têm o direito delas de votar. Porque mesmo que apesar não exista nada na lei que proíba que eles votem, ainda assim os meios, como por exemplo pessoas ajudando, pessoas treinadas que possam ajudá-los com esse caso, mesmo assim a infraestrutura muitas vezes para essas pessoas que querem votar ou muito precária ou simplesmente inexistente. O que gera aquela dúvida toda, tipo, eu posso votar, mas eu não consigo. E isso acarreta no que a gente já sabe. Muita gente não consegue votar por causa disso, muito deficiente não consegue votar por causa disso, e acaba gerando uma bola de neve gigante em que muitas pessoas não votam e isso só prejudica o país. A OSM considera a audição um sentido fundamental em todos os estágios da vida e diz que a perda auditiva não tratada impacta a sociedade como um todo de 1,5 bilhão de pessoas no mundo tem alguma grande surdez. Hoje há muitos surdos produzindo e pesquisando sobre o povo surdo e a cultura surda. Dentre as pessoas surdas destacam-se Laurent Clérice, professor surdo no Instituto Nacional de Jovens Surdos Mudos de Paris; Hermes Wert,
professor em Paris, veio ao Brasil em 1855, visando fundar aqui uma escola para surdos. Pierre Spilesse, professor poeta, membro ativo da Sociedade Central da Educação de Assistência aos Surdos Mudos, assim como o português, por exemplo. As linguagens gestuais são aprendidas de forma natural pelo surdo. Se ele for exposto a essa forma de comunicação desde cedo, elas também possuem códigos e regras como qualquer outra língua. Se uma pessoa surda for visitar outro país, ela terá que aprender ou menos ter uma noção básica de língua, sinais ou local. No Brasil, temos a Libra, língua brasileira, sinais que no ano 2002 foi reconhecida oficialmente como a língua da comunidade surda do país. Em Portugal, a comunidade surda se comunica por meio de LGP, língua gestual portuguesa, que também é reconhecida como a língua oficial, sendo usada por cerca de 30 mil pessoas, apesar de compartilharem semelhanças na língua portuguesa dos dois países. Apresenta diferenças na língua e sinais. Também existe a LCE, Língua de Sinais Espanhola, a LCM, Língua de Sinais Mexicana, a LAS, Língua Angola de Sinais, a LMS, Língua Moçambique de Sinais, e muitas outras. É interessante que, da mesma forma que a língua oral apresenta diferenças regionais, dialetos, a língua dos sinais também é influenciada por essas alterações. Existem alguns intérpretes nos locais de votação, e por não ser um hábito comum, muitos dos outros candidatos ficam admirados em vê-los. Não é muito comum vermos deficientes auditivos nos locais de votação. Em 2020, por exemplo, houve apenas 66 candidatos. Lá na Idade Média, as pessoas com deficiência auditiva eram quase que totalmente excluídas. Eles eram isolados do resto da população pelo fato de que, naquele tempo, tudo que não era normal geralmente causava espanto ou medo. Por esse motivo, os surdos geralmente ficavam só com seus familiares e não tinham nenhuma oportunidade de exercer qualquer função na sociedade. Hoje em dia, a comunidade dos surdos tem adquirido muitos de seus direitos, porém ainda está longe do ideal. Algumas empresas brasileiras ainda não dão chances para as pessoas com essa deficiência por acharem elas incapazes. E isso ocorre também em escolas que acabam afastando os alunos com necessidades especiais do restante dos estudantes. A linguagem de Libras foi criada para tentar alterar essa realidade. Entretanto, poucas pessoas procuram aprender. Bom, como citado no decorrer do vídeo, o processo de integração dos surdos é inteiramente ligado ao processo educacional, já que ambos se dependem. Assim, com a importância do voto, que auxilia não somente na inclusão destes na sociedade, mas também no melhor governo para o social, os surdos têm a cada vez mais a possibilidade de terem mais influência nos meios em que se encontram. Deste modo, como solução para os problemas gerados no Brasil devido à falta de acessibilidade dos surdos, nossa proposta de intervenção se baseia em reformar os locais de votação. Ou seja, as cabines eleitorais seriam reformadas, com salas específicas para auxílio de pessoas com deficiências auditivas e até mesmo visuais. Além disso, as escadas seriam substituídas por rampas, o que facilitaria o transporte de tetraplégicos ou quaisquer pessoas com deficiências musculares. O objetivo dessas mudanças seria a redução das filas, a facilitação do voto e a inclusão de todo e qualquer portador de deficiência. Prolongada após 24 anos, a ditadura militar da Constituição de 1988 restaurou os direitos políticos dos brasileiros. Com ela, o voto passou a ser o direito secreto e valor de igual a todos. O bipartidarismo ele foi extinto bem como as eleições indiretas, e assim diferentes ideias e posições passaram a ser representadas no poder executivo e legislativo. O voto é essencial para todos, mas pessoas com menores de 16 anos, ou então mais de 18 analfabetos, ou então pessoas com maior de 70 anos, não são obrigadas a votar, mas em si, qualquer um, fora estes, tem o direito e deve votar. De tal forma, o voto sendo um direito essencial do ser humano,
Ao ver que pessoas que são surdas não têm essa capacidade por conta de falta de acessibilidade, se repararmos e forem nos postos de votação, não conseguimos ver uma pessoa que consiga interpretar para poder ajudar aquela pessoa que é surda na hora da votação. Não conseguimos ver tal certa inclusão e é um fator que é necessário na sociedade, ter a inclusão. Se formos uma sociedade que for escolher quem pode e quem não pode, a democracia em si ela não vai ser feita. E desde já a gente tem que entender que todos têm o direito em si de votar. Passando por tais fatores, falta de intérpretes se tornou comum. E então, não só no campo eleitoral, mas em qualquer outro lugar onde que você vá, é muito raro você ver uma pessoa que saiba falar Libras. E pela sociedade mais inclusiva, a fala em Libras se tornou algo que todos nós devemos aprender para poder fazer com que as pessoas que se sentem menosprezadas sejam incluídas e agregadas à sociedade. Não importa a diferença, não importa a deficiência, o ser humano ele tem o direito de viver e de conviver com outros seres humanos. E que por meio desse vídeo a sociedade entenda que todos têm o direito de votar. Pátria amada, Brasil.